professora Ana Raquel, novamente, a todas as pessoas. Reitero os agradecimentos da Kênia pelo aceite do convite, professora Ana Raquel, dizer que é uma honra poder ouvi-la nesse final de tarde para alguns, início da noite para outros, né, com a temática Biografias de Mulheres na História da Educação Brasileira. A professora Ana Raquel é doutora em Educação no ano de 2023 e mestra em Educação no ano de 2018 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Goiás, coordenadora do GT de História da Educação da AMPU Goiás, biênios 2020, 2022, 2022, 2024 e 2024, 2026. Pesquisadora membro do projeto de extensão Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação, atuação como coordenadora pedagógica e professora no curso de Pedagogia em redes de ensino superior privadas, atuação como professora, coordenadora pedagógica e apoio técnico pedagógico na Rede Municipal de Educação em Goiânia, entre os anos de 2011 e 2024, pesquisadora das temáticas História da Educação Brasileira e, em Goiás, Biografias Históricas, História das Mulheres, Impressos Escolares, História e Literatura, Ensino de História para Crianças, Historiografia Educacional, Ensino de História. E a mais recente, professora da UNB. Parabéns, professora Ana Raquel. Muito sucesso na nova caminhada. E fique à vontade para iniciar a sua fala. Muito obrigada, Cristiane. É interessante que quando a gente vê alguém falando nosso currículo, a gente fica pensando assim, o que eu preciso melhorar nesse resuminho do Lattes, né? É bom escutar o outro lendo e falando. Mas, enfim, Cristiane, muitíssimo obrigada. Boa noite a todas as pessoas presentes. Eu sou a professora Ana Raquel Costa Dias, eu sou pesquisadora de História da Educação. Como gentilmente fui apresentada, os meus estudos focalizam especialmente os impressos escolares e seus usos pedagógicos, o ensino de história para crianças e sobre pessoas. Eu gosto de falar, endossar, que é sobre pessoas. Mas, sobretudo, uma história da educação voltada, feita, problematizada, descortinada, escrita por mulheres. Mulheres essas que são negras, que são indígenas, que são imigrantes, brancas, sobretudo educadoras e escritoras, e partícipes e protagonistas da nossa história da educação brasileira, ocupantes das cenas públicas e privadas em diferentes tempos e espaços. Eu agradeço ao grupo de pesquisa História da Educação, Memória e Sociedade, na pessoa da pesquisadora professora Kênia Hilda, e também que está aqui conosco hoje, professora Alessandra Furtado, muitíssimo obrigada. Profissionais sempre gentis e competentes, grata pelo convite, pela escuta, gente. E minha fala intitula-se Biografias de Mulheres na História da Educação Brasileira. Neste primeiro slide, eu peço que vocês observem esses recortes fotográficos que estão colocados aí de maneira proposital, e tentem julgar ou imaginar quem são essas mulheres. Tá? Algumas pessoas já devem conhecer, mas ao final da minha fala eu vou apresentá-las um pouco mais e justificarei por que elas foram escolhidas para representar a minha explanação de hoje. Pode passar, Kênia, por favor. Então, vamos lá. Para começo de conversa, eu divido aqui a minha apresentação em dois eixos principais. Apesar de transparecer uma ideia meio cartesiana, que eu sou um tanto quanto cartesiana, mas nós temos ali, por um lado, a biografia na história da educação. E, por um outro lado, biografias de mulheres na história da educação. Apesar de transparecer um movimento um tanto quanto repetitivo, existe uma diferenciação que precisa ser endossada aqui. Ou seja, o que significou a biografia na história da educação brasileira, especificamente na história da educação, e o que significa, sobretudo, o que significa mulheres na história da educação brasileira, as biografias dessas mulheres, né? Ou seja, posturas que se diferem, existem ali suas particularidades, suas aproximações, seus distanciamentos. Mas é interessante que nós observemos a escolha, se tratar de uma escolha que é política. Kênia, por gentileza, o próximo.
Mas vamos lá. Quando a gente fala de biografia histórica, eu não pretendo dialogar com vocês a respeito do adormecimento, o retorno da biografia, principalmente da famosa, que nós conhecemos, né, a famosa reação francesa, que perpassa todo esse debate historiográfico, até porque para isso nós temos outros e outras intelectuais que discutem perfeitamente, isso é outra história, mas para quem tem interesse, Jacques Le Goff, professora Sabina Lóriga, François Doucet, Giovanni Lévy e tantos outros e outras. E não somente esses, alguns também produziram escritos isolados, como Dub, Robert Darnton, o próprio Eric Hobsbawm, Peter Burke. Enfim, é possível identificar diferentes escritos com essa temática. Mas eu gostaria aqui de registrar, turma, os esforços construídos por alguns pesquisadores, 3 professoras especificamente no nosso país e um professor. Primeiramente, a professora Diane Valdez, que foi minha orientadora de mestrado e de doutorado da Universidade Federal de Goiás, a professora Lia Fialho, que inclusive, eu creio que ela já participou, né, gente, de um encontro aqui, do grupo de pesquisa, que é da Universidade Estadual do Ceará, pesquisadora Mary Del Prior, e o professor Benito Bisso Smith, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esse esforço teórico-metodológico, ele vem sendo construído por outros pesquisadores e pesquisadoras do nosso país, e é possível identificar alguns artigos e alguns trabalhos publicados. Agora, vocês percebem no centro do nosso slide essa afirmação, né? A biografia histórica é uma das maneiras mais difíceis de se fazer história. E quem disse isso? Quem disse isso foi Jacques Le Goff. Nesse livro aqui, que está aqui na minha mãozinha, espero que vocês estejam vendo, é uma biografia de São Luís. A minha edição é de 1999. E lá na página 20, Le Goff bem nos diz: convenci-me de uma maneira amedrontadora que a biografia histórica é uma das maneiras mais difíceis de se fazer história. Então, vocês observam aí que eu endosso constantemente na minha explanação a expressão biografia histórica. Ela se difere da famosa biografia que nós conhecemos. Para nós que somos professoras e professores de ensino superior, se nós levarmos a biografia para as nossas salas de aula, é possível perceber uma certa dificuldade, né? E não somente nas salas de aula, mas num diálogo comum. Quando tu apresentas lá a biografia, o dicionário de verbetes biográficos, acaba surgindo uma certa dúvida, mas do que será essa biografia histórica, né? Será que essa biografia aqui de São Luís ela é semelhante àquela biografia dos best-sellers que está lá na prateleira da leitura, enfim. Mas fica aqui o alerta de que a biografia ela está exatamente inserida em um certo deslumbramento, mas que exige crítica, assim como qualquer outro exercício historiográfico, né? Ele é um trabalho fastidioso, mas que nos autoriza o quê? Compreender tensões, compreender contextos que são fulcrais para a historiografia educacional. E aí fica o grande questionamento, né? Mas o que motiva tu fazeres uma escrita biográfica? Quais são as razões? E ao longo da história, essas razões precisam ser compreendidas. Uma dessas primeiras razões que eu posso dizer aqui para vocês é essa ideia, né, a intencionalidade de se evitar o esquecimento de grandes homens. E aqui vocês percebem que eu falo entre aspas, né, de grandes homens, a fim de garantir o quê? Uma vida histórica que vai além de uma vida biológica. Esse é um primeiro movimento. Ou seja, vamos registrar esse nome, registrar este sobrenome, sobretudo aquele que é o quê? Masculino. Tá? Um outro motivo, ele relaciona-se com a ideia de história mestra da vida, que a gente conhece muito bem. Ou seja, biografados como modelos de virtudes, de vícios, que controlam, que emulam condutas e orientam ali vivências públicas e privadas. E um terceiro motivo relaciona-se com uma concepção de essência social,
né? Ou seja, reunida nos ditos grandes homens, com seus grandes feitos, os grandes vultos da história, né? Consequentemente, explicando uma época com suas continuidades, com as suas transformações e com as suas rupturas. Agora, fora da academia, o que nós temos? Nós temos ali a curiosidade pela vida alheia, né? Essa curiosidade sobre outras vidas, ela precisa ser considerada. Inclusive, o professor Benito Bisso Smith, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu mencionei anteriormente, ele tem um artigo muito massa, gente, que é sobre essa consonância de biografia e ética, sobre se enxergar no buraco da fechadura, e até que limite, né? Quais são os limites ali impostos e até onde a gente pode ir. Então, é bem bacana mesmo esse artigo. Está em domínio público, mas quem quiser pode me procurar que depois eu disponibilizo. Então, assim, as narrativas biográficas, elas, nas últimas décadas, elas passaram a ser vistas, ora, como o quê? Como uma representação de grupos, de processos amplos, que vão além das vidas individuais. Entretanto, por outro lado, nós temos um modo de evidenciar a singularidade de indivíduos enfocados, né, com vidas capazes de tensionar e contradizer explicações gerais. Então, é impressionante o valor desse movimento, gente, de tensionar e contradizer. Quando tu pegas materiais, eu tô virando aqui porque eu tô olhando os livros meus, quando tu pegas alguns livros biográficos, principalmente aqueles que têm como objeto mulheres, populações negras e povos originários, nas introduções, tu sempre vai ver ali a seguinte justificativa: para preencher lacuna. Essa é quase que um fato, quase que regra para preencher lacuna. Só que a biografia ela vai muito além disso, a biografia histórica, exatamente essa que não somente eu, mas as pesquisadoras que estão aqui presentes, vem tentando constituir, mas é esse movimento de problematizar aquilo que já está posto, certo? Que já foi ali certamente problematizado. Então, é a possibilidade da produção biográfica como jeito de quê? De identificar as margens da liberdade de sujeitos, de sujeitas inseridos em sistemas opressivos, normativos que são extremamente poderosos. Então, eu gosto de dizer que a competência está naquela arte, naquela possibilidade de contar aquilo que ainda não foi problematizado por outro jeito de se fazer história. O meu discurso, ele parece, de certa forma, romantizado. Pode até ser, mas é um jeito, gente, de se problematizar aquilo que ainda não foi problematizado. É um outro viés, certo? É uma outra possibilidade. E aí, quando a gente pensa nisso, é importante retomar uma genealogia biográfica que não somente a Mary Del Prior, mas outros historiadores e historiadoras falam muito bem sobre isso, né? Então, a gente pode pensar no conceito de biografia, aquele que vem advindo do século XVIII em diante, mas a biografia vem muito antes disso, né? Ela se impõe como uma das primeiras formas de história, de se ensinar história. Então, quando a gente pensa numa história da educação grega, romana, no modelo grego, ela deu a palavra a seus atores, a fim de que eles expressassem análises ali sobre suas próprias ações, certo? Vamos explanar sobre os nossos grandes feitos. E esse modelo grego inspirou o quê? Inspirou os historiadores romanos. A gente que é da história da educação bem sabe sobre isso. Que em seus textos, com seus discursos imaginários e quase que inimagináveis, eles destacavam ali a psicologia da exemplaridade humana. Posteriormente, nós tivemos a famosa biografia dos santos, que é a hagiografia, que encarregou-se de demonstrar a exemplaridade humana também. Então, assim, enquanto essa santidade ela passou a ser imitada, porque foi isso que aconteceu, o período de heróis se iniciou, e aí a história dos cavaleiros da Idade Média. No Renascimento, o indivíduo, ele passou, tornou-se meta, né, e norma de todas as coisas, e nos séculos seguintes o individualismo não cessou de se firmar. De tal maneira que a biografia, falar sobre a própria vida, se tornou o quê? Moda, virou moda.
E aí, no século XIX, as biografias tiveram um importante papel na construção da ideia de nação. Kênia, você pode passar, por gentileza, esse próximo slide? E vamos lá. Agora, quando nós pensamos em história da educação e biografia, né, existe aí uma diferenciação, tá? Mas vamos lá. Uma diferenciação e uma consonância. Histórias e discursos que idealizavam, que louvavam sujeitos e histórias em formato laudatório e enaltecedor, isso é um fato quando a gente pensa em história da educação brasileira em tempos passados. Então, a escrita da história individual ou biográfica, durante muito tempo, ela se impôs, ela se constituiu como a própria história. Se aprende história através dos exemplos, através de sujeitos idealizados que agiram na história de maneira individual, conquistando louros, né? E garantindo ali o teu lugar na história, o teu reconhecimento, e enfim, né? Então, quem são esses homens que se impuseram como a própria história? Ocupantes das Forças Armadas, religiosos, políticos, médicos. E na história da educação, prevaleceu o privilégio de histórias de homens, isso é facilmente identificável, movidos pelo caráter missionário da educação. Esses homens revestidos de posturas beneméritas, posturas salvacionistas, de abnegações e etc. Então, gente, eles são apresentados por meio de adjetivos, e são muitos os adjetivos. Por exemplo, ilustres, perfeitos, notáveis, distintos. Eu já me peguei inúmeras vezes investigando livros de leitura, no qual eu me deparei com alguns adjetivos que eu não tinha a menor noção do que aquilo significava, aquela palavra. Eu precisei me recorrer várias vezes ao dicionário para tentar entender o que era. E palavras assim que eu nunca tinha encontrado na minha vida, e são adjetivos para enaltecer esses homens, tá? Então, assim, além de outros que caracterizaram-os de uma maneira redentora. Então, esse tipo de produção biográfica, ela apresenta dados que privilegiam o quê, gente? Eles privilegiam quase que de maneira exclusiva a memória em detrimento da história, tá? Porque os préstimos desses sujeitos para a instrução, elas configuram uma ideia, um sentido, uma concepção de um passado único e coerente. E aí eu trouxe, aqui eu não coloquei para vocês, mas assim, algumas grandes obras que nos endossam isso que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Eu trago aqui para vocês verem. Isso aqui é famosíssima, né? História da Educação na Antiguidade, do Marrow. História da Educação, Paul Monroe. O Chateau, os grandes pedagogistas. História da Educação na Antiguidade, súmulas biográficos de cidadãos prestantes, que é isso aqui, que é quase um tijolo. E tudo isso aqui são biografias. São biografias de homens, como eu disse, considerados ilustres na nossa história. E esses livros, que são considerados, de certa forma, clássicos no estudo da história da educação brasileira, eles têm algumas características que são comuns, e são obras que foram, durante muito tempo, adotadas, e até hoje, de vez em quando, a gente encontra aí alguns planos de ensino que utilizam, que adotam esse tipo de material para o ensino de história da educação, inclusive. Então, é importante a gente ter em mente que muito ainda precisa ser problematizado e ser descortinado. Mas o que eles apresentam de comum, né? Primeiro, uma organização cronológica específica, muito parecida, muito similar, e o uso de histórias individuais de homens sem máculas. Então, quais são esses homens, Ana Raquel? São filósofos gregos, romanos, políticos, educadores cristãos, reformistas, iluministas, e com seus grandes feitos educacionais. E aqui no slide eu trouxe para vocês 2 livros de leitura específicos, particularmente livros que eu investigo, e são da mesma autora, que é Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro, que é esse verdinho aqui, Goiás, Coração do Brasil, e Brasília, Rainha do Planalto, História de Brasília para Grandes e Pequenos.
Existe aqui uma diferença de algumas décadas. Goiás, Coração do Brasil foi publicado nos anos 30 do século XX, aqui já é nos anos 70 do século XX. Ambos livros de leitura. Nós sabemos, livros de leitura, um tipo específico de impresso escolar que circulou em fins do século XIX, início do século XX, que possui algumas características que lhes são próprias, mas, sobretudo, o ensino da leitura e da escrita inicial, e, no caso desses livros da Ofélia, o ensino de história. Então, o que ela traz aqui, gente? O ensino de história de Goiás, de Brasília, sobre a construção de Brasília, principalmente, e do Brasil. E aí a Ofélia, que foi uma normalista, uma educadora, escritora, empresária, inclusive, ela além disso, ela circulou com uma certa maestria ali, entre grupos oligárquicos do Estado, uma mulher de elite, e ela trouxe, através de canções, de narrativas, de sequências cronológicas, de lições, como a gente conhece, um modo de se ensinar história para a criançada. Tá? E por que eu trouxe exatamente esses livros de leitura? Existe aqui um destaque. Primeiro que Goiás, Coração do Brasil, quem me acompanha, tem alguns colegas de pesquisa que há alguns anos sabem. Goiás, Coração do Brasil, minha tela está um pouquinho desfocada, mas enfim. Goiás, Coração do Brasil foi o primeiro livro de leitura, primeiro livro didático, né, adotado oficialmente, ou seja, tem uma legislação educacional que atesta esse movimento, para o ensino de história no estado de Goiás. Então, antes de Goiás, Coração do Brasil, segundo as fontes investigadas, não houve outro livro de história adotado. E foi um livro que caminhou de maneira em consonância com a legislação educacional, com a normativa do ensino primário da época. Ele foi adotado para os terceiros e quartos anos dos grupos escolares do estado. E o que tu tens aqui, Ana Raquel? A gente tem, pessoal, 11 capítulos intitulados Goianos Ilustres. E como se não bastasse, décadas depois, a Ofélia produz Brasília, Rainha do Planalto, e nós temos aqui alguns capítulos, esses que estão marcadinhos aqui de rosa, sobre goianos ilustres que ajudaram a construir Brasília. Então, ela levou os goianos ilustres daqui para cá e acrescentou alguns. E o que são, gente? São biografias. Biografias de homens, sem defeitos. Eles são perfeitos, eles são magníficos, ajudaram na construção de Goiânia, a trazer a ferrovia, foram bandeirantes, ajudaram na construção de Brasília, foram goianos que saíram daqui e foram para Brasília, enfim. Isso aqui é um exemplo de lições biográficas presentes em livros de leitura. E aqui o que nós temos? Nós temos crianças que aprendiam a partir dessas biografias, certo? Vamos lá, seguindo. Kênia, por gentileza. E aqui, pessoal, são algumas capas, já entrando mais no foco do nosso diálogo de hoje, sobre biografias de mulheres na história da educação. Vocês percebem, eu creio que esses materiais que estão aí na frente de vocês são bem conhecidos, mas existem 2 movimentos que eu gostaria de destacar. O primeiro movimento são sobre materiais específicos sobre mulheres. Esse livro, Mulheres Ilustres do Brasil, da Inês Sabino, é um dos livros que eu digo para vocês, inclusive é fácil encontrá-lo para download, tá, gente? Tem que a Sabino traz no início da sua introdução, que falar sobre mulheres é um favor. Ela fala exatamente desse jeito, é um favor para se preencher lacunas. Mas nós temos o Dicionário de Mulheres no Brasil, do Érico Brasil e da Schumann, e também esse trabalho maravilhoso da professora Thais Alves Marinho, aqui da PUC Goiás, que ela traz essas mulheres das populações negras. Então, são materiais, e também o Memorial do Memoricídio, da professora Constância Lima Duarte, são materiais específicos que biografam mulheres, mas não somente professoras, educadoras, mas também mulheres ocupantes aí de outros ofícios. Por um outro lado, eu trouxe 3 dicionários, 2 dicionários e uma enciclopédia, que fizeram o mesmo movimento em suas introduções, que é o seguinte, é um movimento de destacar a necessidade de se investigar mulheres, a dificuldade de se encontrar fontes, inclusive eu vou falar sobre isso já já,
e sobre o silêncio que ainda paira ali alguns arquivos e alguns repositórios. Agora, o bacana de trazer esse material aqui é observarmos que é um movimento que vem crescendo, que vem se desenvolvendo. Nesse livro da capa preta, turma, que fala Dicionário de Mulheres no Brasil, os organizadores, eles trazem alguns questionamentos que são muito interessantes, e eu vou repeti-los aqui para vocês, e eles falam assim: onde estavam elas no Brasil colônia, na República, no Império, na República? Quem são as mulheres cujas suas histórias nos mostram o que tem por trás dos panos? Então, a gente precisa levar muito em consideração quando a gente pensa na nossa história da educação brasileira. Kênia, por gentileza, o próximo. Mas vamos lá. Agora, sobre biografias de mulheres na história da educação brasileira. Especificamente, é importante que a gente compreenda que vidas e nomes de mulheres importam. Histórias de professoras, gente, são temas fundantes para a problematização da história da educação brasileira. E quando eu falo sobre partícipes e protagonistas, é importante que a gente rememore aí, inclusive, uma relação com o próprio processo de feminização do magistério. Isso é inerente. Então, assim, nesse aspecto, esse tipo de escrita repele o quê? Acaba que repele movimentos de produção e de reprodução que historicamente tentaram silenciar ações e falas de mulheres. Esse movimento de se escrever sobre mulheres, principalmente quando é mulheres falando sobre mulheres, confronta dispositivos patriarcais que foram ali sustentados durante muito tempo por uma sociedade representada por escritas históricas que não são plurais. Né? Então, assim, em meio a tudo isso, mulheres excluídas na escrita histórica e consideradas coadjuvantes é bem bacana, porque a turma do ensino de história vem construindo algumas pesquisas formidáveis sobre esse movimento de coadjuvantes. Quando tu pega o livro didático de história, não, a mulher tá ali presente, aí tu vais olhar, tá lá, notinha de rodapé, bem no cantinho do livro, por curiosidade, para se aprender mais. Aí vai e coloca a imagem de alguma mulher ocupante de algum tempo, de algum espaço na nossa história. Ou seja, coadjuvante. Eles estão fazendo um trabalho muito massa sobre isso. Agora, sobre mulheres excluídas da escrita histórica, não tem nem como a gente não lembrar da própria Michelle Perrault, né? Não é difícil encontrar na literatura, gente, estudos que refletem sobre essa exclusão, sobre a ideia de invisibilidade, as questões de gênero, o movimento feminista, são categorias, né? E o surgimento mesmo que lentamente, né, da ocupação protagonista feminina na historiografia. E esse movimento, gente, ele se impõe como resistência e como marco teórico que expõe uma fertilidade em prol do descortinamento de vozes que sempre existiram. Eu não sei se as professoras aqui presentes já passaram por esse tipo de situação, elas podem compartilhar depois, mas eu já passei por isso com algumas alunas minhas e alunos, de escutar falas como: criança não tem voz, mulher não tem voz, o tanto que isso é sério, né? Diga porque você nunca teve voz. Já escutei isso de aluno, inclusive homem. Então, essas pessoas, essas mulheres, essas crianças, elas sempre tiveram voz. Isso precisa ser levado em consideração, isso precisa ser endossado. Só que qual que é a grande sacada? Nós não podemos, não nos deixemos enganar e achar que essa supressão de uma escrita sobre mulheres ela é uma coisa nova, nossa, uau, de repente, né? Ela nasceu, ela cresceu, ela se desenvolveu em meio a silêncios, no plural, de todas as partes. A professora Tânia Navarro-Swan fala muito bem sobre isso, ela sinaliza, né, que especialmente um silêncio específico, o silêncio político, porque é o silêncio político que alimenta a invisibilidade. Então, assim, por isso que no início eu falei sobre essa questão das fontes. A gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia, eu não falo de fonte porque não tem fonte. Sabemos da dificuldade. Recentemente, eu com os colegas, professora Cláudia Panizolo, professora Diane Faldez e professor Juliano Guerra, organizamos um dicionário. Algumas pessoas aqui presentes, inclusive, têm verbete.
E nós sabemos da dificuldade de identificar essas fontes, principalmente quando se volta para mulheres. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, né? Afinal, as fontes, o que elas não são elas mesmas produto do processo interpretativo, aprendemos isso com Chartier. Elas não são inventivo da operação historiográfica, elas não são resultantes de uma seleção, de uma classificação feita pelos próprios historiadores e historiadoras. Será que não existe problematização exatamente na lacuna, exatamente na ausência que a gente acaba esquecendo, né? Então, sim, falar sobre silêncio político é falar sobre escolhas políticas implicadas, inerentes nesse fazer historiográfico. Ou seja, ao eleger determinados temas, é uma eleição política. Tu acaba deixando ali outros temas de lado, outros sujeitos e outras histórias. Então, vamos dar um exemplo aqui muito simplório, quando tu escolher determinado objeto para tua monografia, é uma escolha política. Para tua dissertação, para o teu artigo, para tua produção, enfim, é uma escolha. E aí fica o grande questionamento, né? Se não existe a narrativa de algo, de alguma coisa, se não existe a narrativa de alguém, questionamos, talvez, que não seja importante. Se tu não tens ali uma investigação daquele determinado objeto, daquele determinado sujeito, é porque aquilo não é importante. Mas a contra-resposta seria, não importa para quem? Para quem que essa narrativa não importa? Não tem como a gente não se lembrar dos povos originários que eu já mencionei, as populações negras, as infâncias imigrantes. E aqui fica o grande ponto, né? Nós imaginamos que, pelo menos precisamos defender, né, que a inquietude daqueles que não se importam está nas relações, nos modos de ser, de lutar, nas condições de estar, na subversão que não permitiu dominar e não nos permitiu manipular. Então, assim, combater o silêncio político na escrita histórica é combater o quê, gente? É combater relações de poder. Isso é inerente. É importante que nós, e eu tenho certeza que todo mundo faz esse movimento, que a gente compreenda que essa escrita histórica, ela é um combate a posicionamentos excludentes, a condições excludentes. Então, o receio de contar e de desbravar toda a trama, porque isso é muito sério, né? Ele precisa servir de incentivo para quem vê na insubordinação, na resistência, uma boa estratégia e possibilidade ideal para registrar a história. Tá? Então, assim, a natureza da biografia histórica, ela está em quem? Produzir conhecimento. Tá? Enfatizando aquelas entranhas ainda que não foram percorridas. Então, quando a gente pensa na história sobre mulheres da história da educação brasileira, seja ela pública ou privada, faz uma forte existência daquelas profundezas que ainda não foram exploradas. Então, assim, por conseguinte, é uma conjuntura ideal para a escrita biográfica. E é muito bacana, porque já eu vou falar sobre isso, quando tu encontras biografias já prontas e a partir delas outras possibilidades. É exatamente essa questão daquilo que ainda não foi investigado. Então, escrever biografias de mulheres é sobre não tolerar, gente, que nenhum sabor reine sobre outro sabor na nossa história. Não somente mulheres, mas outras pessoas, sem justapor, sem reduzir nenhuma história. Porque ninguém pode ser visto como superior a alguém, pelo lugar em que vive, pela cor da pele, pela região, pela etnia, gênero, classe social. E quando a gente fala de narrativas sobre mulheres, nós não estamos falando somente delas como agentes, mas com elas as cenas em que se projetaram. Então, vamos deixar o romantismo de lado um pouco e entender que isso também se faz, a escrita biográfica também é necessária para que a gente compreenda o que omissões, concordâncias, não somente resistências e subversão. Então, assim, a produção biográfica sobre mulheres, ela precisa ser firmada observando disputas, efeitos, versões. É importante que a gente desmitologize
Memórias oficiais, aquilo que está pronto, que são consolidadas, desfazendo também monumentos. Então, qual que é a ideia? Né? Essa ideia de associar a história da educação com a escrita biográfica feminina. É um movimento, gente, de privilegiar o quê? Educadoras, produtoras, escritoras, professoras, diretoras, normalistas, são tantas mulheres. E, assim, contribuir para o fazer historiográfico a partir de contradições, de hesitações, de enfrentamentos, percepções, e isso vai além de uma satisfação narcisista. A ideia é realmente de enfrentamento. E eu gosto muito de dizer que aquilo que está escrito vai durar muito mais. Então, nós precisamos escrever sobre essas mulheres, né, as nossas professoras. Eu já fiz um movimento muito bacana com alunas minhas na disciplina de História da Educação Brasileira. Eu peço aqui licença para compartilhar com vocês, delas construírem vídeos, podcasts, enfim. O verbete biográfico, ele é algo que ainda provoca uma certa dificuldade, a gente tem que respeitar ali os limites das nossas alunas, principalmente, né? Mas elas gravam podcasts entrevistando suas avós, suas mães, que foram alfabetizadoras, que estudaram na zona rural em outros tempos. E é emocionante. E fica o questionamento, onde estão essas grandes mulheres? Porque são grandes mulheres com grandes feitos nos espaços que elas ocuparam e nos seus tempos. Né? Kênia, por favor, o próximo slide. E aqui, pessoal, nós temos essas imagens. No início da minha explanação, eu pedi que vocês tentassem julgar, imaginar quem são essas mulheres. E aqueles recortes são essas mulheres, gente. É a Branca Alves de Lima, a Benedita Salles Sodré, a Iracema Furtado Soares de Meireles e a Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro. Eu creio que, principalmente Kênia e a Alessandra, que estão aqui, Edna também, a Keides, devem saber quem são essas mulheres. Mas para quem não sabe, e também não tem obrigação de saber, a Branca Alves de Lima é autora da cartilha Caminho Suave, que alfabetizou milhões, não somente a Caminho Suave, mas todas as outras. Alfabetizou milhões de brasileiros e brasileiras no nosso país. A Branca, ela morreu milionária, e nos anos 90 do século XX, a sua produção editorial sozinha ocupou 90% da produção da circulação, da adoção de materiais. Só Caminho Suave. Ela conseguiu superar índices de venda de Jorge Amado e Paulo Coelho, inclusive. E a Benedita Salles Sodré do mesmo jeito. Ela é autora da cartilha Sodré, e a Iracema Furtado Soares de Meireles, autora da cartilha Casinha Feliz. A Ofélia Sócrates do Nascimento Monteiro é autora desses 2 livros de leitura que nós falamos anteriormente, que eu falei para vocês. Agora, qual que é o grande ponto de trazer essas mulheres aqui? Pelo menos por experiência particular, muito se conhece dessas cartilhas, né? Muita gente aqui pode, inclusive, falar, não, fui alfabetizada com essas cartilhas. Mas pouco se conhece de suas autoras. Isso não é somente com elas, mas acontece em outro movimento com outras autoras, escritoras, educadoras, enfim. E Branca, Iracema e Benedita foram objeto da minha tese de doutorado, que foi defendida em outubro do ano passado. E qual que é o grande bacana? É que eu compartilho com vocês uma experiência, né? Na maioria das vezes que eu precisei falar sobre a minha tese, a grande maioria das pessoas não conhecia o rosto delas. Essa grande maioria, especificamente, endossou ter estudado com essas cartilhas. Nossa, eu lembro, o Ivo viu a uva, o Ba é bibo, o Bu, enfim. Mas não conhecia o rosto delas. E essas mulheres, gente, nós estamos falando de mulheres que viveram 2 ditaduras, ditadura varguista, ditadura civil-militar. Mulheres, no caso, principalmente a Benedita, imigrantes, filha de imigrantes alemães, e mulheres resistentes, que ocuparam espaços, que com suas vozes se estabeleceram em meio à sociedade, em meio a demandas sociais, políticas, econômicas, culturais, religiosas. E é isso. Nós podemos considerar, sim,
que a escrita da história sobre mulheres é algo recente, principalmente se nós pensarmos aí nas amarras estruturantes de uma sociedade que ainda se mantém patriarcal, misógina e conservantista. Essas características, elas se estendem à academia, isso precisa ser destacado, faz parte da sociedade. Todavia, essa história ela é autêntica. Ela é bem contada, ela é inspiradora e ela está crescendo. Não somente com os livros que eu disse, mas com os trabalhos acadêmicos. Para a tese, colegas, eu fiz uma investigação, um levantamento bibliográfico no catálogo da CAPES, na Biblioteca Brasileira Digital de Tese e Dissertações. O levantamento ele terminou ano passado, né? Esse ano eu não atualizei. Sobre teses e dissertações que biografam mulheres na história da educação brasileira. E eu encontrei 205 trabalhos. E esses 205 trabalhos são sobre biografias de mulheres, do norte ao sul do país, de universidades de todo canto, universidades públicas, privadas. Então, esses trabalhos acadêmicos, essas teses, essas dissertações, revelam e nos autorizam a pensar que é um movimento que se reinventa, que se atualiza, que é reconstruído e confirma historicamente algo que eu disse no início da minha fala. O nosso universo educacional ele sempre foi feito por outras gentes, mas com uma evidente participação feminina. Isso precisa ser considerado. E aqui eu abro destaque para a quantidade de mulheres que escrevem sobre mulheres. Desses 205 trabalhos que eu encontrei, 85% deles eram de estudantes, de mulheres, biografando outras mulheres. São mulheres, gente, de todas as cenas que vocês puderem imaginar. Kênia, por gentileza, o próximo e o último. Eu finalizo aqui a minha explanação, endossando que é muito importante a gente entender, sobretudo, que as relações de gênero, gente, elas são responsáveis, sim, pelas tentativas de invisibilidade. E essas mulheres, não somente essas que eu trouxe, mas tantas outras que vocês estão pesquisando e outros pesquisadores e pesquisadoras, elas atuaram, elas se destacaram, elas incomodaram. E o silenciamento das mulheres nunca foi uma escolha, sempre foi uma imposição. Eu agradeço muito a escuta de vocês que ficaram até aqui nesse momento, e eu trago 2 recortes muito massa e emocionantes, particularmente, que é da Riane Leão, uma mulher negra, nesse livro, Tudo Nela Brilha e Queima, e ela traz, né? Nem todo mundo vai compreender isso tudo que você é. O que não significa que você deva se esconder ou se calar. O mundo tem medo de mulheres extraordinárias. E meu recado às mulheres, às professoras especialmente, com todo respeito aos homens que estão aqui, mas o meu recado às mulheres, professoras, é que vocês contem as suas histórias, descubram o poder de milhões de vozes que foram caladas por séculos. Muitíssimo obrigada, professoras. Gente, eu vou beber uma água. Tô com a boca seca. Ana Raquel, excelente. Não sei se a professora Cristiane Pérez ainda está por aí. Vocês sabem me dizer? Eu sei que tem 37 pessoas aqui. Eu agradeço também a presença e a escuta de todos vocês que estão aqui. Tá. Acho que a professora Cristiane já não está presente. Eu sigo aqui com vocês o apoio da professora Alessandra Furtado e os demais, e vou abrir já para vocês fazerem comentários, elogios, que eu sei que vocês estão colocando aqui no chat. Ana Raquel, muito bacana, né? Eu fiquei aqui, fiz tantos apontamentos e já pensando, inclusive, naquela proposta que eu apresentei para você, a convite do dossiê, enfim, me fez pensar muitas coisas bacanas. Eu não vou me delongar e nem levantar a primeira questão,
mas só comentar que essa coisa de biografia, de autoras, que foi a sua tese, isso é tão importante e interessante a ponto de, na sala de aula hoje, 2024, a gente discute textos de professoras, de pesquisadoras, ou seja, de mulheres, e a gente está numa turma de pedagogia com a predominância de mulheres, e elas dizem assim, o autor falou tal coisa. Aí eu digo, vamos lá saber quem foi que escreveu? Porque a gente sempre coloca o autor como sendo masculino, né? Isso é tão forte por conta dessa discussão toda que eu acho que você já levantou para a gente brilhantemente, enfim. E depois quero comentar sobre uma experiência muito parecida que eu faço na disciplina de História da Educação Brasileira nessa perspectiva. Mas abro o microfone para que vocês se manifestem, para que vocês levantem perguntas, observações, agradecendo mais uma vez essa bela apresentação da professora Ana Raquel Costa Dias. Tá aberto. Kênia, antes da turma falar, gente, um de cada vez, tá? Enfim, Kênia, vamos observar sobre o dia do professor, né? E aí acaba que fica parecendo assim, é militância barata, gente, dia do professor. A Alessandra tá ali, mas não dá, é algo assim complicado. Tu olha na tua escola, não tem um homem, é dia do educador, e aí, gente? Inclusive, quem é da letras, deve ter gente aqui presente, existe esse posicionamento, né? A nossa língua, ela é sexista. Mas a linguagem, ela não faz diferença, mas a revolução começa a partir daí. Desse tipo de posicionamento, desse tipo de articulação e problematização. Então, é por isso que é tão importante, Kênia, fazer isso que tu faz. Dia do professor, dia da professora também. Isso é muito importante. Mas, enfim, é isso. Estou te escutando, você está com o microfone desligado. Professora Alessandra levantou a mão, eu vou ver se mais alguém se manifesta, a gente podia fazer bloco de 3 perguntas. Enquanto isso, alguns comentários que estão aqui, né? Vários elogios, dizendo impressionante, parabéns, professora, excelente, parabéns, 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 parabéns. Keides Batista Vicente. Falar de mulheres historicamente silenciadas e esquecidas é um compromisso político essencial. Ana Raquel carrega o compromisso em suas produções. Elisângela Figueiredo. Ana Raquel, seu compromisso admirável em evidenciar a importância das biografias de mulheres, ressaltando suas presenças, protagonismos e também omissões na história da educação. Excelente. Professora Alessandra, e mais alguém que quiser se manifestar, por favor. Boa noite a todos e a todas. Ana Raquel, gostaria de agradecer a sua fala hoje, a sua discussão, porque vai muito ao encontro, principalmente num momento em que nós estamos vivendo, né? Que me chama a atenção aí, até eu queria te perguntar, porque agora no dia 25 de setembro de 2004, nós tivemos a lei, né, 14.986, que altera a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a 9394/, de 20 de dezembro de 1996, e que vai incluir na nossa Lei de Diretrizes e Base a obrigatoriedade de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas, nos conteúdos curriculares do ensino fundamental e médio, e institui a Semana de Valorização de Mulheres que fizeram história no âmbito das escolas e de educação básica do país. E eu penso que a sua fala, esse dicionário, essa discussão, vai muito ao encontro de uma questão hoje muito presente e muito recente agora, que eu vejo até que essa questão dessa alteração na Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional e essa própria lei foi uma valorização, sobretudo para essas mulheres. E aí você me chamou muita atenção no sentido quando você também comentou esses trabalhos que você faz com as suas alunas, né, e que vem esses trabalhos sobre professores que deram aula nessas escolas rurais. Nós também aqui do Mato Grosso do Sul, como vocês aí em Goiás, vocês tiveram uma região também de colonização recente, vocês tiveram uma colônia agrícola, que aí foi a Cangue e aqui foi a Cande, né?
e que muitas mulheres também fizeram parte desse processo de escolarização e foram fundamentais, mesmo enquanto professoras leigas. Então, isso me chamou muito a atenção. E vai, por quê? Porque se a gente pegar toda essa região aqui de Dourados, foram essas mulheres que deram, que nós não tínhamos professores formados ainda. Nós vamos pegar aí nos anos 40, 50, 60, aqui nós temos uma escassez ainda, né? Até chegando, às vezes, nos anos 80, a gente ainda tem professores leigos. Então, eu penso que trabalhar com essas histórias é importante, inclusive, não só na pesquisa em História da Educação, mas hoje, para levar em consideração também quantos conteúdos para o ensino de História. Então, eu gostei particularmente dessa lei e eu queria saber da sua opinião acerca dessa lei, o que você pensa. Obrigada. Mais alguém? Acho que a Daniele fez um comentário. Edna, desculpa. Edna, aí eu leio os 2 comentários que chegaram. Ana, é muito bom te ouvir. Você é maravilhosa, como sempre. Você falando sobre a biografia das mulheres, né, me fez pensar na minha tese, pensar nos livros de leitura do Felisberto. E aí, o meu primeiro capítulo que eu estou escrevendo, eu falo muito sobre essa trajetória sociointelectual do Felisberto. E aí, te ouvir falar, né, são inúmeros os adjetivos que são direcionados a ele, que são publicados na imprensa periódica, a ele e ao pai dele também. Como se eu estivesse contando. Eu não vejo defeitos, eu não vejo nada assim, nada que eu possa falar assim, não, é difícil para mim tentar não construir uma história cronológica e heróica, sabe? Eu ainda não consegui, eu tento me desvencilhar dessa adjetivação que eles têm, né? Porque pensar no século XIX, na segunda metade do século XIX, um professor que editou muitos livros de leitura, né, publicou muitos livros, a série graduada, e que a imprensa só traz essas adjetivações, para mim, é um desafio. E aí, eu fiquei me questionando, né, porque uma das publicações fala a mais legítima glória do magistério fluminense. É ilustre professor. Enfim, vários e vários adjetivos. Então, de certa forma, é difícil a gente, assim, como você disse, da biografia dos homens perfeitos, é o Felisberto Carvalho. Pela imprensa periódica, a impressão que eu tenho é que ele é esse homem perfeito. E até mesmo quando eu encontrei uma publicação que falava, até comentei com a professora Kênia faz muito tempo atrás, que falava que tinha fraude, né, em outras palavras, fraude no processo lá do concurso para o magistério, que o Felisberto era examinador. E aí, no jornal é publicado, né, que ele pediu o desligamento para sair da comissão. Só que aí, mais lá na frente, eu encontrei uma outra publicação desse mesmo jornal falando que confiança não se refaz. E aí ele fala que foi feita a investigação, que ele realmente não tinha tido nenhum envolvimento com aquilo que foi publicado anteriormente. E eu falei assim, aí que eu ia achar uma ponta solta, não encontrei, né? De certa forma, é isso, né, Raquel? Essa minha dificuldade de não visualizar o Felisberto Carvalho como esse homem, esse professor, educador, que publicou vários livros de leitura, várias obras, né, dentre elas os livros de leitura, e que aparentemente parece ser esse homem perfeito. Ana Raquel, tem 3 questões bacanas aqui de chat, mas eu acho que a gente podia começar e depois juntar com outras, para não ficar também muita coisa. Pode ser, tranquilo. Muito obrigada, professora Alessandra. Muito bacana você rememorar essa lei, né? Foi aqui essa semana, inclusive eu coloquei aí no chat.
cheguei a compartilhar com alguns colegas de trabalho. E não tem como nós não pensarmos nessa possibilidade que, inclusive, eu tinha dito para vocês sobre essa ideia de preencher lacunas, né? Nossa, finalmente elas vão ser valorizadas. Mas nós percebemos algumas preocupações que precisam ser levadas em consideração. Né? Primeiro, nós estamos falando de currículos no plural, de se levar isso daí para instituições de ensino públicas, privadas, nós estamos falando de educação básica, de ensino fundamental e de ensino médio. Então, o movimento é de celebrar anualmente, em uma semana, no mês de março. E quando a gente fala de março, nós levamos o Dia das Mulheres, o 8 de março, né? Então, esse tipo de questionamento, de problematização é importante que a gente leve em consideração, tá? E um outro ponto, a lei fala sobre contribuições em diversos campos, não somente da educação, mas aspectos da história, da ciência, das artes, da cultura do Brasil e do mundo. E como isso vai ser levado em consideração. Hoje, por exemplo, para quem é da educação básica, quando se vai estudar as práticas antirracistas, por um exemplo, vem existindo um esforço absurdo, pessoal, de tentar superar e não utilizar somente a menina bonita do laço de fita, como se fosse a única obra desse âmbito, sendo que a literatura está aí para nos presentear com uma imensidão de literaturas que tratam isso de uma maneira tão magnífica. Então, assim, inclusive tem um parágrafo especificamente sobre essa lei que a professora trouxe muito bem, que fala sobre que esse conteúdo escolar, vejam bem, o conteúdo escolar ele deve refletir a vivência e as conquistas femininas. Então, isso precisa ser endossado. A gente está falando de vivência e de conquista. Quando a gente fala de vivência e de conquista, nós falamos de resistência, de enfrentamentos, e que mulheres vão ser essas que serão problematizadas nesse currículo escolar. Não somente as que já são, gente, mas cadê as outras? Então, é importante a gente garantir aí uma representação equilibrada, uma representação justa dessas mulheres em todas as esferas da sociedade. Tá? Sobretudo, garantindo uma narrativa que seja inclusiva, que seja completa, que seja plural, que seja diversificada, e que promova de uma maneira fidedigna e que mostre, problematize, no sentido literal da palavra, esse papel essencial das mulheres no desenvolvimento histórico e cultural. Né? Então, é uma lei que vamos ver aí como que essas questões de gênero, sobretudo, elas vão ser levadas para dentro da nossa educação básica, mas não deixa de ser uma conquista. Ela vai entrar em vigor, né, no próximo ano, e dando tempo, inclusive, para que as escolas elas se adaptem aos seus currículos. Agora, nós que estamos na universidade, sobretudo, nós temos um papel fundante nesse movimento, como formadoras de professoras, para que essa adaptação do currículo ela não seja de uma maneira engessada, como a gente percebe, mas que seja verdadeiramente questionadora, né, gente? E que isso não aconteça somente como uma celebração, numa semana, no ano. Mas eu não deixo a professora Alessandra de pensar que isso acaba que é resultado ao nosso movimento, né? Ao nosso movimento na academia, e que é uma medida educacional que reforça essa ideia de construção de uma educação pública para todas as pessoas, igualitária, que as mulheres elas têm um papel e que precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado, e é isso, tá? Espero ter respondido, professora. Posteriormente, eu creio que a gente vai poder conversar muito mais sobre isso. Vamos ver. Obrigada. Como será. E me chamou muito a atenção quando você falou que trabalha com ensino de história. Isso, ensino de história. Me chama para crianças, né? Isso me chama muita atenção. Para crianças. Que história é essa que está sendo ensinada para as crianças, né? É meu questionamento. Obrigada. De nada, professora. Estamos aí. Edna, o Felisberto ele se encaixa perfeitamente com os sujeitos sem máculas, né? Sem defeitos. E aí eu digo para você algumas experiências minhas. Quando eu fui investigar sobre Branca, Iracema e Benedita, colegas, eu encontrei fontes sobre elas através dos pais, dos maridos, dos avós,
Então, uma boa sacada, Edna, de tu tentar fazer é através dos familiares do Felisberto, lançar isso na imprensa periódica, a Hemeroteca está aí para nos ajudar, e fazer esse contraponto para tentar entender. Mas o grande ponto está exatamente na controvérsia. Por que Felisberto era tão elogiado? Quais espaços ele ocupava para que ele fosse tratado assim como um homem ilustre? E aqui eu trago para vocês uma perspectiva que eu particularmente condeno e que a gente encontra muito na historiografia, que é aquela ideia o ser humano além do seu tempo, a mulher além do seu tempo, o homem além do seu tempo. Não, eles são do seu tempo, gente. Felisberto é um homem do seu tempo, a Branca é uma mulher do seu tempo, até porque eles estão envolvidos naquela sociedade, em meio àquelas demandas e com intencionalidades imagináveis e inimagináveis. Então, se o Felisberto ele foi ali elogiado, Edna, por essa imprensa periódica, é porque teve discursos por trás. E muitas das vezes a gente precisa lembrar, muitas das vezes, não, na maioria das vezes, a gente precisa lembrar que a história é feita por perguntas. A gente nem sempre vai ter respostas. Então, perguntas sobre por que Felisberto era tão elogiado pode ser uma sacada para ajudar na sua investigação. Mas tu está usando somente a imprensa periódica? Na verdade, eu estou utilizando a hemeroteca digital. E sim, a imprensa periódica. Sim. Isso. E as biografias ou verbetes que falam sobre ele. Fala especificamente sobre ele. Dentro dos livros dele, Edna, considerando a circulação, porque essa é uma sacada muito boa que eu identifiquei, por exemplo, com a Benedita. Gente, a Benedita, e aqui eu vou dar um furo para vocês, que é algo que eu quero investigar posteriormente, ela foi acusada de plágio com Paulo Freire. Olha só que beleza, foi acusada de plágio. E essa acusação, ela veio a partir, no fundo assim da cartilha, eu não sei se tem lá nos livros do Felisberto, eu não tenho nenhum exemplar físico dele. Você tem aquelas considerações de elogios, né? Esse livro, a gente destina esse livro para ser adotado. Tu pegas ali aquelas pessoas que elogiaram aqueles livros e a partir dali você pode tentar construir essas relações. Foi uma sacada que eu fiz e que eu consegui identificar muita coisa. Agora, para ir além da imprensa periódica, Edna, cartas, gente, apesar dessa ideia de história da educação digital, os arquivos eles precisam ser identificados, né? Tu já foi atrás, por exemplo, de documentos pessoais do próprio Felisberto? Certidão de nascimento, certidão de falecimento. Nessa época, eles tinham, por exemplo, testemunhas do falecimento e do nascimento dessas crianças. E a partir dali, tu pode puxar ganchos e encontrar muita coisa. Eu encontrei muita coisa, Edna, da Benedita, por um exemplo, nos navios dos imigrantes, o registro dos imigrantes que vieram para o Brasil. Então, assim, a imprensa periódica, ela é magnífica, mas quando tu se depara com esse travei, precisa encontrar um pouco mais, é substancial ir atrás de outras fontes. Tá bem? Obrigada, Ana. Ana Raquel, eu vou ler aqui 3 comentários muito interessantes, pertinentes, dizer que as pessoas que quiserem se sentir muito à vontade para usar o microfone, aí passo para você, tá, Cíntia, que já levantou a mão. Então, a Elisângela Figueiredo disse assim, ó, a linguagem reflete as estruturas de poder e as normas culturais de uma sociedade. E o fato de a língua portuguesa, assim como muitas outras, adotar o masculino como gênero predominante, é um reflexo desse desequilíbrio histórico. Temos que discutir isso. Excelente. A Daniele Cardoso da Silva. Ana, é sempre um prazer te ouvir e falar sobre as biografias femininas. No que tange ao uso das fontes para a escrita das biografias, mesmo o fato de não encontrar dados no que diz respeito sobre a guarda e a preservação da memória. Gostaria que você falasse um pouco mais de sua experiência de pesquisa nas plataformas digitais, na busca por informações para a construção das biografias. E a Elisângela diz assim, essa estrutura linguística inviabiliza as mulheres?
Tá sim. Inviabiliza as mulheres e outras identidades de gênero, perpetuando uma visão de mundo que valoriza mais o masculino. Eu apoio a revisão disso nas nossas escritas e digo que a língua é viva. São os falantes que a fazem e as mulheres são as mais falantes e em maior número. Obrigada a vocês que deixaram aqui no chat. A Cíntia, por favor. Olá, professora, boa tarde. Eu queria, na realidade, fazer um comentário, e talvez se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, mas quando a senhora vai fazendo essa explanação sobre a biografia que aparece nesses livros de leitura e como são biografias geralmente de grandes homens, eu estudei no Paraguai, deixa eu contextualizar. Então, eu estudei o ensino básico no Paraguai. Então, assim, isso me remeteu ao seguinte: eu tive lembranças de algumas mulheres que apareciam nessas biografias, mas que mulheres eram essas? Mulheres que eram modelo a seguir também, né? Era esposa do mariscal, né? Ela era tida como heróica. Então, assim, agora, nessas últimas décadas, aparece a Josefina Plá, que é bastante conhecida, que ela tem a sua vida biografada como uma grande feminista do Paraguai. Então, assim, a minha questão dessas mulheres que estão aparecendo, ou que apareceram nesses livros didáticos, essas escolhas também, elas são muito bem pensadas para deixar um modelo a seguir. Relacionando com a informação que a professora Alessandra nos dá, como nós poderíamos fazer para que essas mulheres que têm, que são essas subversivas, que são aquelas que não seguem esse padrão esperado, como para que elas sejam mais, para que elas sejam ouvidas, né? Como que a gente poderia fazer? E eu, enquanto professora de sala de aula, eu trabalho na educação básica, contribuir para isso também, né? Porque, assim, não estou pensando só em pesquisa, mas eu estou pensando também no dia a dia da escola e como isso eu poderia fazer. É isso, obrigada. Eu que agradeço. Vou começar. Vamos lá, são 3 perguntas, eu vou começar pela leitura da professora Kênia, em ordem. Eu sou bem cartesiana, gente, vamos lá. Professora Elisângela, inclusive, é uma colega minha daqui da rede municipal de Goiânia. E ela é da língua portuguesa, gente, por isso desse posicionamento aí, bem por dentro, com muita sacada. Existe um trabalho do professor Guilherme Mader, foi publicado em 2015. Se alguém tiver interesse, eu posso passar para vocês depois. Ele explica sobre essa questão do uso masculino, dessa ideia que está estrutural da nossa sociedade, do uso masculino como algo que é genérico, né, que ali ele acolhe, que ele abarca todas as possibilidades de chamamento. E ele explica que esse movimento ele vai muito além de uma questão gramatical de gênero. Nós estamos falando de reconhecimento e de resistência a uma prática linguística que é sexista. E ele fala de sexismo gramatical, né, relacionada ali à cultura de uma sociedade, das relações humanas. Então ele fala assim, que a gente pode argumentar que a alteração de uma língua, ela não alterará as relações entre os gêneros da sociedade. Nós escutamos isso, pessoal, e aqui acaba que problematiza um tanto quanto, vamos polemizar, né? Isso não vai fazer mudança, isso é mimimi. Só que a gente precisa ver pela via oposta. Nós precisamos entender e argumentar que a rejeição desse uso linguístico, ou seja, o masculino genérico, ou pelo menos a tentativa de evitá-lo, é importante que a gente observe cada vez mais que é um sintoma de mudança social. É um sintoma de mudança social e cultural que já está em progresso. Então, assim, basta a gente olhar ao redor e percebê-la. Então, por exemplo, uma questão, eu trouxe aqui para vocês, a Branca Benedita e a Iracema. A Branca e a Benedita, elas são mais velhas que a Iracema, apesar de serem contemporâneas. Nos escritos delas, elas sempre falavam professor.
educador, sempre no masculino. A Iracema, não. A Iracema, que é a mais nova delas, já falava a mestra, a professora. E era um discurso, gente, muito proposital. Quem lê, identifica. Ela endossava várias vezes sobre essas mulheres enquanto protagonistas. Então, tu percebe que é um registro, não tem como a gente não aceitar isso, gente, que é um registro, ainda que simplório, de desestabilização de normas. Né? E ali, para a gente combater essa ideia de que o masculino é algo genérico e que representa todas as gentes. É, sim, um marcador excludente. Tá? Elisângela, espero ter feito o comentário à altura do teu. A Daniele falou a respeito da experiência na experiência de pesquisa nas plataformas digitais, que eu penso que Edna também faz isso, né, Edna? Pelo menos a Edna fez isso na dissertação, mas enfim. E é algo que eu defendo muito, eu acho muito bacana, gente, o levantamento bibliográfico nos principais repositórios digitais, que é o da CAPES e da BDTB. Eu, particularmente, gosto muito da Biblioteca Brasileira Digital de Teses e Dissertações. Eu acho que é porque o catálogo da CAPES, gente, tem aquela coisa da plataforma Sucupira. E aí tu encontra aquela pesquisa maravilhosa, tu vai clicar, não está disponível para você abrir, pesquisa ali da década de 90, do início da década de 90, mas enfim. E as plataformas digitais, elas, por exemplo, quando eu trago, que eu identifiquei mais de 200 trabalhos sobre biografias. Por que eu identifico, por que eu defendo esse exercício como um primeiro passo? Principalmente por dois movimentos. Primeiro, para tu ver o que ainda foi produzido, o que já foi produzido, o que não foi. As professoras Kênia e a Alessandra, que têm aí uma trajetória na academia feita com maestria, já devem ter vivenciado inúmeras vezes orientandos e orientandas que chegaram e falaram assim: eu nunca pesquisei sobre isso. Meu tema é totalmente inovador, maravilhoso. Tu vai olhar lá no repositório, tem uma penca de trabalho sobre aquilo, né? Então, assim, é muito bacana, principalmente quando se trata ali da graduação. O que já foi pesquisado e o que não foi. Agora, quando a gente aproxima isso para a ideia da biografia, nesses 200 trabalhos que eu identifiquei, tem mulheres que se repetem. Tem mulheres, várias biografias sobre a mesma mulher. E por que isso acontece? Porque para a produção biográfica histórica, diferentes fontes são utilizadas. Então, tu pegas ali biografia que usa imprensa periódica, outra que usa história oral, outra que vai usar fotografias, outra que vai usar só as produções que aquela mulher escreveu. Então, é muito bacana essa diversidade que a biografia nos permite produzir. Né? E um outro movimento que as plataformas digitais nos proporcionam, gente, são as próprias referências, né? Muitas vezes nossos alunos e alunas se questionam aí, nossos colegas de pesquisa, não tem material sobre isso. Quando tu pegas uma tese, uma dissertação, vai lá na referência, já falei muito isso para os colegas. Lá tem, e na minha tese eu fiz esse movimento, artigos e outras escritas que vão te mostrar, olha, tu não encontrou, mas o teu colega aqui encontrou. E quando a gente fala de colega, como o levantamento bibliográfico nos autoriza a valorizar e reconhecer o esforço dos nossos pares. Porque essas teses e dissertações, elas têm que sair das prateleiras, gente, sair somente ali do repositório. Isso tem que ser compartilhado, isso tem que ser divulgado. E para a escrita da biografia, isso é muito necessário. Foi a primeira precaução metodológica que eu construí para a tese. Eu precisava identificar, porque eu tinha como tese principal essa problemática que muito se conhecia sobre as cartilhas e pouco se conhecia sobre as autoras. E realmente não tinha investigações sobre a Branca, a Iracema e a Benedita, com exceção de uma dissertação que eu encontrei da Benedita Sodré, que provavelmente foi elaborada por algum parente, por conta do sobrenome, e é uma dissertação ali que tem ali um certo caráter religioso. Só que é bem bacana quando a gente percebe, isso não acontece só com a Benedita, mas com a Branca Iracema e outras professoras. Quando tu pega uma escrita biográfica e tu pensas assim, não, agora eu vou aprender sobre a biografia. Mas aí acaba que segue outro rumo para a produção. Isso acontece demais com a Branca, gente. A Branca Alves de Lima, eu faço o convite aqui para vocês. Vocês vão procurar estudos sobre a Branca. Quando você estiver ali lendo, tu vai encontrar o quê? Caminho Suave. A Caminho Suave, ela ocupa um protagonismo na escrita.
e onde que está a mulher. Daniele, espero ter te ajudado não, ter respondido tua reflexão. É isso, qualquer coisa eu complemento. Cíntia, vamos lá. Cíntia, vou responder tua explanação, tua dúvida, me aproximando um pouco de você, que eu também tenho aí uma experiência na educação básica. Estou saindo, mas tenho muito orgulho desse espaço ocupado, sou defensora da educação pública de qualidade, like para todas as pessoas. E, Cíntia, essa biografia ela pode ser levada para a educação básica e uma das primeiras maneiras, e não tem como a gente não relacionar com o que a própria professora Alessandra falou da lei. Né? E essa construção de biografia, Cíntia, ela é uma grande sacada a partir do momento que tu pega os livros de história e identifica a ausência dessas mulheres nesses livros de história, mas quando tu provoca teus alunos e alunas a trazer os professores e professoras que convivem com eles em suas famílias. E não somente nas suas famílias, mas nos ambientes que essas crianças também vivenciam. E é um exercício que eu particularmente já fiz. E essas biografias, Cíntia, quando a gente fala de criança, né, eu não sei se tu és pedagoga, mas vamos falar de criança, porque esse é o nosso universo. Ela não precisa ser necessariamente construída a partir de verbetes, que exigem um rigor científico específico, mas pode ser feito a partir de representações gráficas, a partir de imagens, a partir de gravações, de escrita coletiva e de tantas outras possibilidades. Agora, isso que a Cíntia trouxe sobre mulheres específicas como exemplos a serem seguidos, tem muito a ver com essa instrumentalidade educativa, né? O exemplo a ser seguido, a pedagogia do exemplo. Mas quem são essas mulheres? E se a gente vai investigar, são mulheres de elite. Mulheres de elite, brancas, que ocuparam determinado espaço. Então, intencionalidades estão por trás. Intencionalidades de biografias, intencionalidades desses livros de leitura, por exemplo, que são produzidos. A gente não pode deixar isso de lado. E aí tem a ver, Cintia, com o que eu falei sobre a escolha. Sobre a escolha política. Quando tu decides escolher uma mulher em detrimento de outra, ou não, ou um homem, é uma escolha política. E por isso que a gente tem uma grande responsabilidade com os nossos objetos de pesquisa nas nossas teses e dissertações. É isso, Cíntia, espero ter te respondido, ter te ajudado, tá? Muito bem. Na ordem aqui, o Christian Lopes Gomes, Anderson Domingos Silva, Aline Silva e Silva. Por favor. Olá, professora. Queria agradecer. Ainda não tinha tido a oportunidade de ouvi-la, foi muito bom. A minha pergunta é se, ao observar a trajetória dessas mulheres, principalmente no trabalho de tese, você observa elementos desde a socialização primária dessas mulheres. Por conta que o autor que eu estudo, que é o Pierre Bourdieu, ele nos alerta para a gente não cair na ilusão biográfica. E, nesse sentido, ele vai trazendo uma contribuição da gente olhar os estados sucessivos dos campos sociais que essa trajetória vai se desenrolar, né? Que é onde estava a inserção esse agente social. No caso, essa agente, né? Eu entendo que a gente deve evitar escapar da linearidade, que muitas vezes há uma tentativa de se criar uma linearidade na memória, a gente deve escapar disso. Mas, à luz do teórico que eu estudo, que é o Bourdieu, principalmente no conceito de hábitos, a gente entende que há elementos na socialização primária que é difícil de mudar, que é muito difícil modificar, que o agente ele vai constituindo numa trajetória de longa duração. Então, essa é a minha pergunta. Não sei se a senhora compreendeu, enfim, mas é isso. Obrigado. Obrigada, Christian. Anderson. Oi, boa noite, professora. Muito interessante te ouvir, foi muito bom para mim aqui. Algumas coisas eu acho que até você já foi falando quando, né, você estava respondendo para as outras colegas, mas assim, eu fiquei pensando, porque eu estou aqui em Cuiabá e aqui uma colega acabou de defender uma tese sobre Dunga Rodrigues, né, e outra sobre Zumira Canavarros, né, que são mulheres
ligadas à cena cultural aqui, né? E uma delas, até com bastante dificuldade, né? Porque, para falar sobre a Zulmira, a própria família não queria liberar muita coisa do acervo dela, né? Mas uma coisa assim que eu queria comentar, né, não era nem isso, era um pouco essa coisa de que essas pessoas precisam ter uma inserção tão grande para a gente poder falar sobre elas, né? E igual, por exemplo, a Zulmira, que era educadora, que produzia teatro, que tinha partitura musical, que tinha uma série de coisas para que a minha colega pudesse produzir alguma coisa sobre ela. E eu lembrei a própria professora Alessandra, com um amigo meu que né, foi orientando dela, quando ele estava trabalhando com professoras mais simples, né, digamos assim, porque elas estavam em sala de aula, exercendo um serviço maravilhoso, né, e muita gente falou que não podia porque quem era aquela professora para ter sua biografia, né? Então eu queria fazer essa ponderação contigo, se né, o que você encontrou de referência sobre essa questão, né? Porque eu tracei uma trajetória de uma professora também que era uma professora muito simples, mas tinha uma trajetória muito importante. Ela não tinha uma entrada como né, uma Zulmira Canavarros, que escrevia para a revista, que estava no clube feminino, que isso, que aquilo, que tinha uma, né, vamos dizer assim, ou que, como no seu caso aí, que escreveu um livro que vendeu muito, que tinha uma inserção muito grande. O que você fala em relação a essas mulheres que não têm uma inserção tão grande, mas elas estão no processo educativo? Né? Eu queria que você falasse um pouco dessas pessoas que são, até como o Foucault mesmo colocava, que a gente só tem migalhas do que eles produziram. Né? O que você fala disso? Obrigado, professor. Obrigada, Anderson. Aline. Boa noite, professora. Tá ouvindo, né? Sim, né? Muito obrigada pela sua fala. Eu gostei muito e, além de gostar muito, eu me encontrei em várias dessas experiências que a senhora foi citando. E eu achei muito importante também para refletir sobre como essas narrativas podem, ao mesmo tempo, revelar, mas também distorcer a realidade dessas figuras históricas, né? Ou dessas biografias que vão sendo construídas. Enfim, a minha pesquisa, ela inclui construir a biografia de uma autora, que é a Helena Sangirardi. E é bem difícil fazer essa construção, não só pela falta de documentos que falem sobre ela, documentos diretos que falem sobre ela, mas também sobre a complexidade que é interpretar as fontes, que são as obras dela, livros, revistas. Enfim, aí a minha pergunta é como você avalia o uso dessas fontes na construção de uma biografia? E acho que é isso. Muito obrigada de novo, gostei muito. Certo. Aline, só uma dúvida, Aline, você falou sobre avaliar o uso dessas fontes. Quais fontes? No caso, porque as fontes, os próprios escritos dela, a coluna em revista, os livros, o bisneto dela, eu vou explicar rapidinho. A gente entrou em contato com eles através de um programa de rádio que eles fazem um podcast, e aí eu pedi um trechinho do áudio que ela apresentava num programa de rádio. E aí depois ele ficou super interessado e começou a mandar vários e-mails, assim, falando que ele não tem nada sobre ela, no sentido de os manuscritos dela, enfim. Aí essa biografia vai sendo construída também através da fonte da própria autora, dos livros e da revista, e são essas fontes. Então, até a própria família não tem acesso a documentos diretos ou que falem sobre ela, ou como fica, mesmo ele falou que falam raramente que ela foi muito importante, mas não sobre a personalidade, como ela lidava com os filhos, ou algo assim. E por enquanto é isso.
Perfeito, Aline, muito obrigada. Eu vou fazer um comentário aqui, pessoal, que meio que vai abarcar, de certa forma, as 3 ótimas perguntas que nós escutamos. Na minha tese, nas minhas experiências biográficas, eu não faço uso de história oral. E aqui a gente vai fazer, eu vou articular com vocês um movimento que é muito claro. Quando a gente fala de biografias, existe algo que é muito forte por trás, que são as famílias. As famílias que estão por trás dessas pessoas biografadas. E essas famílias, compartilho com vocês um movimento que já foi trazido para mim por alguns colegas, elas criam uma expectativa fortíssima naquilo que é produzido nessas biografias, né? Então, foi uma escolha minha, está sendo uma escolha especificamente, construir uma tese sem entrevistas, sem fazer uso da história oral. Então, aos meus escritos, não somente desse trabalho acadêmico, mas de outros, eu priorizo a imprensa periódica, sobretudo, e as próprias produções das autoras e outras que eu investigo, como o caso da Aline, os próprios escritos dessas professoras. Então, existe, gente, uma prática ali que é um tanto quanto muito delicada, até porque a gente está falando de ética e nós estamos falando de Plataforma Brasil, né, de comitê de ética. Então, tem algo por trás que precisa de uma autorização oficial para ser produzida, para ser escrita. Então, não dá para nós pensarmos em uma biografia a partir de imprensa periódica, de legislação, de fotografia, de livros de leitura, de impressos, e uma biografia feita a partir de entrevistas, né? Inclusive de entrevistas que já foram feitas por outros pesquisadores e pesquisadoras, né? Então, são ali perspectivas metodológicas completamente diferentes. Então, a história, o movimento da história oral, essa proposta da história oral, ela é muito séria, e precisa de uma articulação extremamente profunda. Agora eu vou encarar um novo movimento, porque eu me aproximei da filha da Iracema, e eu vou publicar um artigo agora com algo que envolve algumas perguntas sobre ela, até porque, pessoal, a Iracema ela foi casada com o Cilo Meirelles, e o Cilo Meirelles ele foi o melhor amigo de Júlio Prestes. Então, daí vocês imaginam toda a problemática que está por trás. Então, eu confesso para vocês que é um movimento completamente novo, certo? Agora, vamos lá, Christian, respondendo você primeiramente. Quando aparecem essas 3 perguntas, a gente tem que iniciar. O Christian, ele traz o Bourdieu. O Bourdieu, Christian, eu não utilizei na minha tese. Não, foi uma escolha não utilizar o Bourdieu. Eu utilizei outros referenciais teóricos metodológicos. Agora, essa ideia de linearidade, ela é muito interessante porque eu fui questionada na minha qualificação. Qual que é o movimento que normalmente tu pega? Tu pega um capítulo para uma pessoa, porque eu biografei 3 mulheres. Então, tu pega um capítulo para uma, um capítulo para outra, um capítulo para outra. E tu faz aquela coisa bem engessada, bem recortada para cada um. Só que é algo que, inclusive, a minha orientadora falava muito para mim, a banca falou, vamos aglutinar isso daí, vamos colocar isso daí em consonância. Qual foi a minha escolha, Christian? Foi exatamente aproximá-las a partir dos caminhos estudantis e das trajetórias profissionais. E quando a gente faz esse movimento, a gente quebra a linearidade. Por quê? Porque tu identifica proximidades, por exemplo, escolas normais que ambas frequentaram, grupos escolares que as 3 frequentaram, realizações profissionais que as 3 frequentaram, disputas editoriais, né? Então, o que foi feito ali na tese que eu procuro fazer nos outros escritos biográficos? É aproximar, sobretudo, o âmbito profissional e o âmbito estudantil. E na nossa história da educação brasileira, em fins de século XIX, início de século XX, 2 ambiências se encontram: os grupos escolares e as escolas normais. É praticamente um fato. Por exemplo, depois que eu defendi a minha tese, gente, eu descobri que a Branca estudou com a Ofélia. E a Ofélia eu estudei na dissertação de mestrado. Eu fui encontrar isso muito depois que eu tinha defendido. Então, essas mulheres se aproximam, tá, Christian? O Anderson questionou sobre a questão dessas mulheres e esse tipo de fala que é muito perigosa e que é muito cara para nós, né? Mas o que foi que essa mulher fez de muito importante?
indispensável a gente compreender que, apesar desse discurso de que mulheres precisam ser biografadas, para que a gente respeite um rigor científico, o problema tem que estar por trás. Né? Então, não é qualquer mulher que vai ser investigada, que vai ser biografada, mas qual que é a problemática? Por que aquela mulher ela se coloca aqui como objeto e como fonte de investigação? A Kênia vai saber direitinho o que eu vou dizer aqui agora, mas, por exemplo, existe aquele exercício que às vezes a gente propõe, escreva ali 8, 10 páginas sobre determinado nome. A gente não encontra fonte. A gente não encontra nenhum indício e fala como é que eu vou escrever 8, 9, 10 páginas. Só que a gente insiste, escreva. Nem que seja uma página, nem que seja 2 páginas. Porque isso é necessário. Esse dicionário que nós publicamos recentemente, a grande parte dos verbetes tem 8, 9 páginas, só que vocês vão encontrar verbetes que tem 2 páginas só. E isso é formidável. E que bom que tem 2 páginas. E que a partir daquelas 2 páginas sirvam de inspiração para outras produções. Agora, Anderson, o que eu te digo é que isso seja combatido, porque eu creio que a fala e o discurso de quem questiona por que isso é importante se faz exatamente na ideia de uma história que seja excludente, que não valoriza a pluralidade e a diversidade de uma história, de uma escrita histórica. Agora, por exemplo, quando tu pegas ali a educação básica, que foi o que a Cíntia me questionou, a essa ideia de tu aproximar de família, das mulheres que ocupam a sua família, ocuparam a escola, a igreja, a vizinhança, o comércio e tanto outros espaços, ela é muito bacana de trazer essas mulheres, né? Não somente crianças, mas quando a gente leva para o ensino fundamental e para o ensino médio também. Agora, quando a gente leva para a universidade, essa problemática ela tem que estar por trás. Por que essa pessoa ela vai ser investigada? Quando a gente leva para a história da educação brasileira, que é ocupação no magistério, qual que é a sua relação com o magistério? Isso é fundante. E quais foram as produções ali construídas, tá bem? Acho que é isso. Não sei se deu para responder. Tem mais? Christian, Anderson, Aline, eu consegui responder vocês? Sim, muito obrigada. Uhum. Inclusive, Ana Raquel, você respondeu a minha pergunta na pergunta dos 3. Então, só para dizer que eu já me senti muito contemplada, porque eu ia abrir um questionamento para pensar um pouco as perspectivas metodológicas, tentar distinguir biografia histórica, trajetória de vida, essa perspectiva das narrativas, mas pensando se dá para fazer alguma definição no sentido de delimitação mesmo de uma coisa e outra, a partir das fontes. E o que eu tinha comentado no começo, que me pareceu semelhante à proposta que você fez também na disciplina de História da Educação Brasileira, é que eu tenho como um dos meus trabalhos nessa disciplina pedir para que os alunos façam história de vida de professores aposentados. Então, o objetivo é conseguir criar mesmo uma trajetória desses professores pensando 3 momentos. Como eles viveram na infância até a vida adulta, no período de formação profissional, né? Como eles se profissionalizam, a ideia do magistério, do ensino superior, todas essas discussões, a atuação deles e, por fim, um comentário de como eles enxergam a educação hoje. E tem questões assim magníficas. Essa experiência do primeiro semestre que eu tive, inclusive, com um número grande de alunos indígenas na sala, eles foram atrás de entrevistar professores indígenas que passaram por uma dificuldade muito grande de formação, que sofreram preconceito nas escolas regulares e que tiveram uma atuação muito importante nas suas comunidades. E eu não tenho como deixar isso reverberar para além da sala de aula,
porque tem o comitê de ética e essa dificuldade de lidar com esse tipo de fonte. E eu nem posso dizer que existe uma metodologia com todo rigor. Então, assim, a gente faz excelentes discussões, mas eu encosto em algumas barreiras que são desse âmbito e que a gente tem discutido, inclusive, em outros aspectos da pesquisa, por conta do Comitê de Ética, a Plataforma Brasil e etc. Enfim, então, eu acho que um comentário sobre isso que envolve o que você se propôs a apresentar para a gente hoje, que é pensar a biografia histórica de mulheres, a relação com a história da educação, era um pouco nesse sentido. Tem mais alguém? Uhum. O Christian colocou o link para as pessoas que vão se confirmar a presença, na verdade, como eu disse no começo, que são as frequências de quem tem participado desde o começo, para que possa receber o certificado desse projeto de extensão que é o GPMs Convida. Então, tá bem. Kênia, eu queria só fazer um comentário aqui com vocês, pessoal. Eu coloquei aí no chat o link do Museu da Pessoa. E o Museu da Pessoa, ele faz um trabalho bem bacana com histórias de vidas de pessoas, Anderson, que teoricamente para muitas pessoas, qual que é a importância, né? Então, vocês encontram nesse site mais de 20 mil histórias e que nos permite questionar essa ideia de legado, essa ideia de grandes feitos, como se fossem coisas profundamente revolucionárias. E é um espaço para que vocês produzam e divulgam histórias de pessoas ocupantes da história da educação brasileira também, tá bom? Excelente. Já fui lá dar uma olhadela. Mais alguém? O Anderson está agradecendo. Bom, podemos fazer a finalização, então? Tá. Agradecer a participação com as perguntas de vocês, e uma das coisas que eu gosto muito, gente, no GPMs Convida, nessa modalidade que a gente estabeleceu, é de que a gente tem, de fato, conseguido fazer diálogos, porque a gente tem uma exposição tão competente, tão rica como essa que a Ana Raquel nos apresentou, e tem a oportunidade de dialogar com ela. Então, é muito bacana que a gente consiga esse exercício de ter o mesmo tempo de explanação e o mesmo tempo para que a gente possa fazer essa conversa tão enriquecedora e que possa compartilhar mesmo as nossas inquietações, seja no campo da pesquisa e vários outros aspectos da vida, que é uma das questões que o Anderson coloca aqui sobre tem que ser só uma escrita acadêmica, que outros tipos de escrita a gente pode pensar, e não só escrito, né? Enfim. Então, é muito, muito bacana ter essa oportunidade. Agradeço, então, a presença e as questões, a participação de vocês, e, em especial, a professora Ana Raquel, que nos brinda com essa tarde, noite de excelentes questões de aprendizado, de diálogo mesmo, e de oportunidade de pensar mais junto com você. Muito obrigada, Ana Raquel. Eu que agradeço, professora Kênia, professora Alessandra, a todas as pessoas aqui presentes, principalmente as professoras. Contem sempre comigo, gente. Vamos continuar aí construindo uma historiografia educacional plural e inclusiva. Pode deixar. Tem vários convites em andamento para você. Espero que a gente possa ampliar as nossas parcerias, tá bom? Nós que agradecemos, Ana Raquel. Muito obrigada. Desculpa, Kênia. Não, desculpe eu, é que a Irene colocou aqui um material, acho que a gente podia consultar antes de fechar, mas é isso, muito obrigada, gente.